Estava ali a crise desesperada, mais minha mãe, e agora, ela falou assim, agora vendo você aqui, você vai pregar e é uma bênção, né? E falar igual nossos irmãos da Assembleia é motivo de muita alegria. Meus irmãos, vocês perceberam que hoje a noite é dos negros, né? Vocês entenderam, né? A coisa está meio preta aqui. Foi o Adão. Cadê Adão? Adão, aonde que está? Esconde não, irmão. E ele leu aí 1 Reis, e eu vou ler no livro de 2 Reis. Amém, meus irmãos? No capítulo de número 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Você que está em casa, pega aí a palavra do Senhor, a sua Bíblia ou o celular, sintonize aí e vamos para a leitura. Todos acharam? Diz assim as Escrituras. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos ao Senhor uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Eu agradeço, Senhor, por estar aqui, por mais uma oportunidade que o Senhor me deu. Em especial, Senhor, por ter trazido até aqui, Senhor, até a tua casa, ter me sustentado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Obrigado pela oportunidade de trazer a tua palavra. Que eu seja a boca de Deus nessa noite para trazer a tua mensagem. E que a igreja esteja pronta, Senhor, com os ouvidos abertos, atentos para ouvir a tua palavra, porque hoje o pastor da igreja, o verdadeiro pastor da igreja, falará aos nossos corações. No nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, oramos agradecidos. Amém. A palavra de Deus diz em Salmo 127, verso 3, que os filhos são herança do Senhor. E no texto que nós lemos aqui, a mulher está diante de uma situação muito delicada. Ela tem 2 filhos e um belo de um dia, o credor do seu marido chegou, bateu à sua porta, ela está na sua casa com seus filhos, e diz o seguinte: olha, o seu marido, enquanto estava vivo, ele contraiu algumas dívidas comigo e, infelizmente, meus pesos, meus sentimentos, ele faleceu, ele veio a falecer, mas tem um débito a ser pago, precisa pagar essa conta. E naquele contexto, meus irmãos, os filhos era usado também como uma moeda de troca para pagar a dívida. Ele trabalharia aí, por exemplo, por 6 anos, no 7º ano deveria liberar o filho em relação a esse trabalho para poder pagar e sanar a dívida da família. Então, essa mulher, que talvez num susto, ela talvez não sabia dessa dívida, ela não tinha um entendimento, ela recebeu essa notícia, né? Essa visita inesperada, e agora ele está ameaçando acabar com a vida, né, praticamente dela, né, porque perdeu os filhos. Como eu disse, os filhos são herança do Senhor, e ela fica ali receiosa, com medo. O que fazer? Naquele contexto, um contexto patriarcal, onde a mulher não trabalhava, o filho mais velho que sustentava praticamente toda a sua casa, assumia ali a função de pai para poder tomar conta da sua família e da sua mãe. E agora ela está diante de uma situação muito complicada, porque ela não tem na sua casa, ela não tem entre as suas posses, o marido não deixou ela bem abastada, não deixou ela bem financeiramente, e ela tem uma demanda. Qual é a demanda? Ela precisa pagar a dívida, porque o credor disse: olha, se não tiver como pagar, eu vou precisar levar os seus 2 filhos para poder sanar essa conta, para a gente poder quitar essa dívida.
e no momento de desespero, vamos pensar um pouquinho com essa mãe. Parece que o texto é bem distante da gente, né, muito tempo atrás, mas vamos tentar raciocinar com a mente dessa mulher. Porque, para quem é mãe, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Os filhos, meus irmãos, é a coisa melhor que nós temos na vida. Por pai também, mas pai é meio, né, mas a mãe dá a vida pelo filho, briga pelo filho, se vê um leão indo em cima do filho, é capaz de entrar na frente, enfim, mãe é mãe. Eu falo isso pela minha mãe que foi mãe e foi pai. Mãe é diferenciada. E no momento que ela ouve a ameaça do seu credor, dizendo o seguinte, olha, se não pagar, eu vou te dar um prazo, eu vou voltar outro dia, e quando eu voltar eu preciso do valor, e se você não tiver o valor eu vou levar. Pensa nos batimentos cardíacos dessa mulher. Pensa em como ela ficou diante dessa situação delicada, o que fazer, quem procurar, será que eu tenho um vizinho, será que eu tenho um pai, será que eu tenho um irmão que possa me socorrer? Parece que não. E aí ela vai até Eliseu e leva essa necessidade até Eliseu. Parece no texto que o marido era totalmente engajado na obra, naquela escola de profeta, uma espécie de um seminário que tinha, que os homens que tinham interesse em ingressar no trabalho ali profético, eles ingressavam nessa escola de profetas e passavam um tempo, e para poder aprender o ofício, aprender a leitura da Torá, todas as liturgias, precisa de tempo, engajamento. E às vezes ele precisou deixar a sua casa, deixar a sua família, para poder se envolver com as coisas sacras, com as coisas religiosas, com as coisas de Deus. E no momento, eu não quero aqui julgar o marido, mas no momento em que ele estava aí cuidando das coisas de Deus, ele contraiu algumas dívidas. O texto não vai dizer o porquê ele contraiu algumas dívidas. Naquele contexto, onde tinha escassez de alguns alimentos, onde tinha escassez de trabalho, provavelmente tinha também a questão da dinastia, que fazia uma cobrança indevida e colocava peso sobre as pessoas. Eu não sei, ele fez uma dívida talvez para sustentar a sua família. É válido o pai que contrai ou a mãe que contrai uma dívida para trazer o sustento, e ele não sabia que ele ia morrer no outro dia, ele não sabia que ele ia morrer. Se ele tivesse esse entendimento, talvez ele não faria a dívida. Fato é que esse homem, quando estava vivo, ele contraiu um valor, talvez não deixou a mulher avisada, não explicou como é que ia funcionar. E agora essa mulher, com essa demanda, ela chega até o Eliseu, porque ela entende que o marido passou uma boa parte da sua vida dedicando ao trabalho de Deus, porque ela chega no Eliseu e ela diz o seguinte, olha, o meu marido, o teu servo, olha o pronome que ela usa, o teu servo, ele morreu. E tu sabes que ele temia a Deus, era um homem religioso, era um homem temente a Deus, sincero, buscava ao Senhor, mas infelizmente deixou a sua casa desguarnecida, deixou a sua casa ali sem um sustento. E ela chegou com essa demanda para o profeta de Deus, dizendo, olha, ela relatou, ela abriu o coração dizendo, se eu não pagar a dívida, o credor ele vai levar os meus 2 filhos. E aí o texto vai dizer que o Eliseu faz uma pergunta para ela, assim, olha, como eu posso te ajudar? Ela foi num homem de Deus, ela foi até um profeta. Provavelmente ela ouviu do seu marido, enquanto ele estava vivo, sobre Eliseu. Talvez ela não era totalmente engajada, ela não participava, ela não se envolvia, mas o Eliseu trazia para dentro da sua casa bom testemunho do profeta Eliseu, que ele era um homem de Deus, que ele era um homem usado por Deus, que Deus era na vida do Eliseu. E quando o calo aperta, quando ela sofreu essa ameaça de perder os filhos, ela decidiu ir até esse homem, por quê? Porque ela entendeu que esse homem poderia resolver a questão dela. Talvez, eu não sei, talvez ela imaginou que fosse até o profeta, e o profeta desse algum dinheiro para ela, nós não sabemos. Mas ela decidiu, ela se levantou e ela foi até o profeta e levou essa demanda, dizendo, olha, se não pagar a dívida, se eu não quitar, o credor vai vir e vai levar os meus 2 filhos. E ele disse para ela, tá bom, o que você tem em casa? Diz-me o que você tem. E ela, na sua simplicidade, na sua humildade, ela disse, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite em casa. O azeite, meus irmãos, naquele contexto, ele tinha outra conotação, ele tinha um valor, assim, bem interessante, apesar que o azeite hoje também tem um valor bem interessante, né? 40, vocês deram risada, né, meu? Vocês vão no mercado, né? Tá caro. Mas o que ela tinha na sua casa, naquele primeiro momento, não era suficiente para poder sanar a dívida. Ela tem um azeite, um pouco de azeite, ele tinha uma conotação de valor interessante, mas não era suficiente para cobrir a dívida.
Só que ela relatou, o Eliseu perguntou para ela, o que você tem na sua casa? E ela abriu o coração, ela foi sincera, humilde, em dizer, olha, eu só tenho isso. E diante dessa pequena introdução, meus irmãos, eu quero fazer algumas considerações com vocês. O que fazer, eu quero deixar uma pergunta para vocês, e a gente vai trabalhar nessa questão, o que fazer quando tudo parecer estar acabado? Porque na cabeça dessa mulher, ela vai até o Eliseu, mas ela não sabe o que vai acontecer. Ela poderia ir até o Eliseu e Eliseu falou assim, olha, eu não posso fazer nada, eu não posso te ajudar. Ele trabalhava, não era nem para mim, ele trabalhava para Deus. Ele estava envolvido comigo, mas eu não tenho nenhum tipo de obrigação. A gente aqui é voluntário, a gente aqui não tem salário, eu também vivo das ofertas, eu não tenho como te ajudar. Poderia. Mas algo que nós podemos aprender nessa noite, meus irmãos, é quando uma situação adversa, quando tudo parecer estar acabado, quando você achar que não tem mais nenhuma solução, quando você achar que não tem mais jeito, procure um homem ou uma mulher de Deus capaz de direcionar a sua vida. Hoje, talvez por causa do orgulho, talvez até pelo envolvimento, pelo sentimento abalado, você não procura ajuda. Principalmente nós homens, nós temos dificuldades em procurar ajuda, em rasgar o nosso coração, em mostrar realmente o que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida, com os nossos pares. Mas o texto nos ensina que existe uma possibilidade, quando estiver difícil, quando você achar que não tem mais saída, quando você se sentir ameaçado, procure um homem ou uma mulher de Deus que seja capaz de direcionar a sua vida, a sua casa, a sua família, até os próprios seus negócios. Existem homens que Deus deixou, mulheres que Deus deixou na terra, que é capaz de dar uma palavra de direção. Você pode procurar, tem aqui na igreja, por exemplo, homens e mulheres de Deus, que você pode ali seguramente se achegar e abrir o coração e falar, olha, está acontecendo isso e isso na minha vida. O que eu faço? No meu momento de dificuldade, e eu não tenho vergonha de relatar isso, um dia, eu não sei se vocês sabem, um dia eu estava almoçando com o pastor, e ele fez uma pergunta para mim assim, como é que você está fazendo para você ir para a igreja? E eu falei assim, eu estou indo de Uber. E eu relatei o que estava acontecendo. Eu abri minha boca e simplesmente falei, eu poderia ter escondido, sabe, aquele orgulho enrustido, não, mas estou resolvendo, está fácil, não, tá tranquilo, logo eu compro outro carro, tal. Poderia, mas no almoço, uma coisa informal, a gente almoçando depois de um programa, eu falei isso para ele, e acho que no próximo domingo a igreja me presenteou com um carro. E se eu tivesse sido orgulhoso? Se eu não tivesse relatado o meu coração, se eu não tivesse abrido o meu coração para falar o que realmente está acontecendo? E o homem de Deus ali naquele momento foi usado por Deus. Ele guardou aquilo ali e Deus direcionou a sua vida através com outros irmãos aqui da igreja e me presenteou com um carro. E esse carro é uma bênção na minha vida. Traz o sustento. Hoje, graças a Deus, eu estou num momento melhor financeiramente falando, mas foi graças a essa atitude. De uma conversa informal, apenas abri meu coração e falei, está acontecendo isso. Ele até brigou, falou assim, por que você não falou antes, não sei o que e tal. Mas aconteceu, e uma palavra, uma direção da parte de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente não tem clareza para procurar ajuda. Nós queremos resolver com o nosso braço, do nosso jeito, com o agiota, com o banco, com a nossa mão, com a nossa boca, com o nosso jeito de ser. E às vezes a gente se encontra numa sinuca de bico e não sabe como sair dessa. Porque você está emocionalmente abalado. Você não tem clareza para resolver. E quando nós não temos clareza para resolver, tudo parece difícil, parece complicado. E aí surge o homem ou a mulher de Deus, que está de fora e pode ver aquele seu problema e dar uma direção da parte de Deus. Quantas pessoas estão sucumbindo ao erro, fadadas ao fracasso, caindo, falindo espiritualmente, porque tem orgulho, porque tem vergonha, porque não procura ajuda. Mas Deus levantou profetas, homens de Deus, no sentido da palavra, mulheres de Deus, que pode ajudar, que pode dar uma direção, que é cheio do Espírito Santo de Deus. Por que você acha que Deus deixou homens e mulheres para poder falar com a igreja? Para a gente procurar ajuda quando precisar. Esses homens com a experiência, mulheres com experiência, pode contribuir, pode ajudar. Então, no momento de dificuldade que essa mulher estava, ela procurou Eliseu, ela foi até o Eliseu, ela não teve orgulho, ela não teve prepotência, ela buscou auxílio, ela nem sabia o que poderia acontecer.
Mas a partir de uma palavra do Eliseu, se por um lado falta pessoas, ou seja, por um lado tem pessoas que não procuram ajuda, por outro lado também tem pessoas que poderiam estar contribuindo mais na direção do evangelho, do trabalho, mas simplesmente decidiram fechar a sua boca. São os famosos haters gospel que aparecem nas internet, que fica só causando, que não direciona, que não discipula, que não edifica, que não batiza, que não prega, que não, ou seja, não senta com ninguém para ajudar. Haters. Homens que se levantam simplesmente para agredir, para ofender, para criticar, para apontar. Deus não nos chamou para ser Sambalate. Deus não nos levantou para ser Tobias. Deus nos levantou para ser Neemias. Referência que edifica, que restaura, que direciona um caminho. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos levantou. Ah, pastor, eu não tenho oportunidade na igreja. Quem foi que disse que é só na igreja que você pode ser boca de Deus? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Mandaram perguntar para João Batista, quem que você é? É o profeta? Não. É Jesus? Não. É Elias? Também não. Então quem que você é? Eu sou a voz de Deus, sou a voz do que clama no deserto. Está vendo como nós... Esquece título. Esquece a roupagem, o anel, os diplomas na parede, esquece isso daí. Para fazer a vontade de Deus, basta apenas ser boca de Deus nessa terra. Fazer acontecer. Ser um homem usado, tantos canais, tantos meios, tantas plataformas que podemos ser boca de Deus para alcançar pessoas. Falar de Deus. Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo para a sua vida. Eu não posso quitar a sua dívida, eu não posso curar o teu câncer, se eu pudesse eu curaria, eu não tenho essas condições, mas eu tenho alguém, eu tenho uma pessoa para indicar para você, que pode salvar a sua vida, o seu nome é Jesus Cristo, aleluia. É isso, falta direção. Ao invés disso, é uma onda, é uma moda, de só criticar, de só apontar. Já pensou se ela vai até o Eliseu, e o Eliseu responde trucado para ela? Essa mulher já está fragilizada, ela já está temerosa, ela já está com medo, preocupada. Aí ela vai até o profeta, e o profeta simplesmente fala, não tem o que fazer por você, vamos orar. Como assim? Ele mostrou para ela que existe uma possibilidade. E às vezes nós não sabemos o que nós temos, meus irmãos. E eu não estou sendo coach aqui, não. Às vezes nós não entendemos o que nós temos na nossa mão, no nosso alcance, o que nós podemos usar. Ela tinha um pouquinho de azeite, e é a partir do azeite que Deus ia trabalhar na vida dela. Mas e se ela não tivesse ido até o profeta? Nós não saberíamos o que teria acontecido. Mas ela decidiu ir. E veja, o profeta poderia ter pegado o dinheiro e ter dado para ela. Mas olha que coisa interessante, pastor César. Se o profeta tivesse dado o dinheiro para ela tivesse pegado aquele dinheiro e pagado a dívida dela, ela não teria tido uma experiência com Deus. Às vezes, meu irmão, nem tudo é dinheiro. Amém, igreja? Às vezes não tem a ver com o valor. Às vezes nós somos levados por caminhos. Às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça na nossa vida, porque provações vêm à nossa vida, não tentações, Deus não tenta ninguém, mas provações vêm. E o próprio Senhor permite que isso aconteça na nossa vida. Para quê? Para nos ensinar princípios. Se ela tivesse ido até o profeta, e o profeta dado dinheiro, a cesta básica ou coisa do tipo para ela vai assim, então quando doer a barriga, eu vou até lá e a igreja me assiste. Mas cadê a experiência? Cadê o crescimento? Então veja que a Bíblia apresenta princípios para mim e para você. Ela foi até o profeta, e o profeta disse, vamos ver o que você tem primeiro. Tantas coisas que nós podemos fazer, tantas coisas que estão ao nosso alcance para Deus nos ajudar. E às vezes a gente fica criando fantasmas, bicho papão, coisas tão simples para resolver. E o profeta disse para ela, fala aí, o que você tem? Abre o seu coração. E ela foi humilde em dizer, eu só tenho um pouquinho de azeite. É uma dificuldade a gente relatar o que nós temos, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. E às vezes é assim, apenas uma palavra, é apenas uma direção, é apenas um virar de chave. Que às vezes como você está abalado, como você está preocupado, como você está nervoso,
você não consegue ter clareza. É por isso que precisa dessa palavra de direção, de direcionamento. Olha a experiência, porque nós lemos no texto, a gente percebe que o marido era engajado, era servo, era discípulo, mas a mulher não. Naquele momento, o mais importante não é o dinheiro. O mais importante é trabalhar a fé daquela mulher. E a gente vai ver, vai perceber que parece que tem a ver com azeite, que é o azeite, aí tem pessoas que vai colocar uma conotação no azeite. Não, esquece o azeite. Ali o Eliseu vai trabalhar a parte da fé. O teu marido era servo, era temente a Deus. Ele buscava a Deus, mas era o seu marido. Ele que buscava, ele que tinha as experiências, ele que sabia de como funcionava, mas agora o meu envolvimento é com você. Agora eu preciso mostrar para você que com Deus nem tudo é dinheiro. E que para resolver alguns problemas nem sempre é dinheiro. Dinheiro ajuda bastante, mas nem sempre é o dinheiro. Às vezes mesmo é um toque, é uma direção. Trabalhar a nossa fé. Quantas pessoas precisam exercer a fé? Já parou para pensar que aquilo que você está vivendo agora pode ser Deus te chamando você para um degrau acima? Uma nova experiência? Que talvez agora, no momento de dor, de dificuldade, você não consegue ter essa clareza, você não consegue alcançar. Porque é difícil, meus irmãos. Enquanto a gente está vivendo, a gente ter essa lucidez parece fácil eu falando aqui, mas não é. Mas eu posso ter certeza que tudo aquilo, meu irmão, que nós passamos, e Deus sempre diz que está conosco, a gente sai mais forte, saímos mais resiliente. A nossa fé, hoje eu estou falando para vocês aqui porque a minha fé foi totalmente moldada, o meu caráter, o meu orgulho, Deus trabalhou com isso. Mas precisou acontecer algumas coisas no caminho para a gente ter esse tipo de direcionamento. E aí Deus levantou pessoas ali para mostrar, olha, tem essa possibilidade aqui, vai por esse caminho. E olha eu aqui pregando para vocês. Olha o que Deus faz, meus irmãos. Então veja que o profeta trabalhou a parte da fé. Como é que está a sua fé? Você consegue enxergar? Você consegue enxergar que talvez dentro da sua casa está a solução? Que talvez apenas com uma palavra você resolve o seu problema? Porque ali no caso, o credor estava ameaçando, ela estava a ponto de perder os seus filhos. O que será que você está perdendo? Quais são as ameaças? Por onde que o inimigo está entrando? Talvez o inimigo não seja o credor, não seja o banco te ameaçando. Porque hoje tem toda aí a lei do consumidor, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas talvez a ameaça não é financeira, é ideológica. Na internet, nos plays, talvez através de uma influência, entrando e tentando roubar os nossos filhos, roubar a nossa família. E às vezes a gente está sentado, parado e não consegue ter essa clareza. Estamos perdendo muito e ficamos ali olhando o que nós vamos fazer. Tem uma frase, eu não vou cantar essa música porque é uma música do mundo. Eu vou citar apenas um verso. Na verdade, uma frase, que é do Mano Brown, que diz assim, abre aspas, entrei pelo seu rádio, tomei sem nem viu. Quem aqui conhece essa frase? Vocês estão curtindo, irmão? Eu falei só para pegar vocês. Entrei pelo seu rádio, tomei sem nem viu. O que o autor dessa música está querendo dizer? Que eu entrei através das ondas sonoras, através da música, pelo rádio, tomei, no sentido de entrei na mente dos seus filhos. Eu tomei e você nem viu, você nem percebeu. Que hoje ele está se vestindo diferente, falando diferente, tratando diferente, longe das coisas de Deus, porque o diabo tomou e você nem viu. Quais são as ameaças que você está recebendo? O que está batendo na tua porta? Está na hora de acordar, pai. Está na hora de acordar, mãe. Está na hora de buscar ajuda. Porque essa mulher estava a ponto de perder os seus 2 filhos, e se ela não fosse até o profeta Eliseu, ela teria perdido. Ela está sendo trabalhada através, ela está entendendo Deus nem sempre é dinheiro, que com Deus é isso que falta, a humildade. Essa mulher poderia muito bem falar assim,
eu estou uma demanda grande, estou a ponto de perder meus filhos. Aí esse profeta que meu marido disse que era um homem usado por Deus, que ele fez alguns milagres, e meu marido chegava radiante em casa. Agora eu chego para ele, estou dizendo que eu vou perder meus filhos, ele manda eu pedir vasilhas, tapuér. Quem que vai sair dando tapuér assim para os outros? É muito caro. Sai pedindo muito. Não, o que vai acontecer? De fé. Mas pedir um monte de vasilha na palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. Entender que através da palavra de Deus tem palavras de vida eterna, palavras de direcionamento, palavras de restauração, palavras de mudança de caráter, de transformação, de salvação. É interessante que lá em Lucas 16, se não me engano, ali o finalzinho, que vai falar do rico e do Lázaro, quando o rico questiona o pai Abraão, dizendo o seguinte: olha, manda alguém lá para o meu pai lá e falar, eu tenho mais 5 irmãos, e eu falo alguma coisa para ele lá, porque eu não quero que ele venha nesse lugar de tormento. Qual foi a resposta? Ele tem a lei, que é a Torá, ele tem o Pentateuco, e ele tem os profetas. A Bíblia se resume nisso. Ele tem a palavra de Deus. Em síntese, o que o pai Abraão ali no texto está querendo dizer para o rico é o seguinte: se você tivesse lido, falando agora, o que a Escritura diz, se você prestar atenção nas palavras do se você aprender a lei, seus irmãos não vão vivificados, você deixa de não murmure, crê com Deus, direcionamento. Não é por isso que eu estou batendo nessa tecla de procurar homens de Deus. Mas tem que ter homens de Deus, não é qualquer pessoa. Porque essas pessoas que estão orando, que estão vendo pela sua alma, estão em sintonia com Deus, e tem uma palavra de direção que talvez no momento você não vai entender. Aquela mulher saiu de lá, como assim vasilhas? Como assim buscar bater na porta? As pessoas vão me chamar de louca. Mas ela deu crédito à palavra. E olha o milagre acontecendo. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, meus irmãos, quando nós quebramos nosso orgulho, tiramos aquela roupagem da religiosidade, não, isso aqui para quem no monte. É difícil fazer algumas coisas que Deus manda. Tem coisas que a gente olha assim e fala: meu Deus do céu, rapar a barba e ficar com a metade da barba lisa e a outra grande, andar nu. Como assim? Deus pede umas coisas que você fala assim: meu Deus. Mas é Deus que está falando, meus irmãos. Porque o que estiver no seu alcance para você fazer, você tem que fazer. Deus não vai acordar às 4 horas da manhã por você. O Eliseu deu uma ordem para ela falando o seguinte: olha, o que está ao seu alcance para fazer, faça. O que estava ao alcance daquela mulher? Multiplicar o azeite? Não, ela não tem poder de fazer milagre. Ela nem sabe o que é isso. Ela não tinha aquele poder de transformar, de multiplicar o azeite. Mas o que ela podia fazer? Bater nas portas. Trabalhar. Falar. Acreditar. Ter fé. Se movimentar. Se mexer. Se coçar. Tudo isso ela podia fazer.
E o milagre, pastor? O milagre é quando você não consegue fazer mais nada. O milagre, Deus entra quando você não consegue fazer mais nada. Mas Deus não vai vir aqui para falar para você que você tem que pedir perdão. Você precisa pedir perdão. O que tiver ao seu alcance para fazer, faça. E faça com engajamento, faça com acreditando que é uma direção da parte de Deus. Ela foi com essa fé, com essa coragem. Eu não estou entendendo, mas eu vou fazer. Eu não estou compreendendo, mas eu vou executar. Então eu vejo que às vezes muitas pessoas não alcançam coisas de Deus porque não dá crédito, porque não acredita, porque zomba. Ah, será mesmo que isso vai funcionar? E Deus dando um direcionamento, faça. Faça para você ver. Porque o que tiver no seu alcance para você fazer, tem que acordar cedo? Acorda cedo. Tem que abraçar? Abraça. Aí entra Deus. Então veja, irmã Silene, aquela mulher pede bastante. E foi enchendo. O que é para você fazer, você faz. Porque a parte de Deus é com Ele. O milagre é com Deus. Deus faz o impossível acontecer. Amém, igreja? Deus, ele tem o poder de transformar aquilo que você não consegue. Mas o que é para você fazer, palavra de Deus, faça. Não tenha preguiça, não tenha letargia. Levanta e faz. Porque o resto, quando você fala assim, Senhor, até aqui não dá mais. Até aqui eu fui. Até aqui eu negociei. Até aqui, as minhas forças vieram até aqui, Senhor. Aí Deus entra com uma resposta. Às vezes não é. Tempos atrás, na pandemia, eu não sei se eu contei isso aqui, mas se eu contei, vai de novo. E eu tinha fechado uma obra significante, importante para. Chegou a pandemia que eu fui, e esse material que eu ia usar era o final, era a parte final, é o material mais fino, então era a cereja do bolo, era o material que eu ia usar bem no final da obra. E aí, quando eu fui fazer o levantamento dos valores, a cotação, eu me assustei, porque o valor que estava, falei assim, mas se eu for gastar isso aí, eu vou ter prejuízo, eu vou empatar, e eu não estou nessa para empatar. E aí eu lembro que eu tentei, conversei, fui até o corpo diretivo daquele condomínio e ele falou assim, olha, nós não temos muito o que fazer, nós não vamos mudar o contrato, não vamos mudar os valores, e é assim, a multa, você entendeu como é que é a multa aí, né? Eu acho, meus irmãos, que a multa era mais ou menos assim, a cada 10 dias de atraso era R$ 5.000, ia correndo, e a dívida ia crescendo. E aí eu tentei daqui, tentei dali, fazendo, tentando ajustar, fazer pesquisa, ia em outros fornecedores, eu estava fechando. Nesse momento, o diabo também vai tentar falar com você. Lembra do momento de fragilidade? O momento que você está, assim, emocionalmente abalado? É nesse momento que você tem que vigiar mesmo. Que vai aparecer tudo contelado, meus irmãos. E às vezes algumas propostas não têm a ver com Deus. E aí, eu orando ao Senhor, Senhor, o que fazer nessa situação? Porque até onde eu pude fazer, eu fiz. Até onde eu pude negociar, eu também negociei. E aí, entrando assim, preste atenção, entrando assim devagarzinho, mas deixa rolar. Olha só como é que o diabo vai colocando. Deixa acontecer. Presta
E aí eu orei, eu chorava. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu. Eu não tenho mais. Eu preciso disso. Aí eu acordei e falei que não dá mais. E vamos ver o que ele faz. Eu preciso de material assim. Meus irmãos, para encurtar a conversa, para encerrar aqui a pregação. Eu saí, fechei o portão, desci a rua, dobrei a esquina. Na hora que eu dobrei a esquina, eu vi um rapaz que trabalha também com questão de serviço. E na hora eu falei assim, pergunta para esse rapaz aí. Eu perguntei, você conhece o serralheiro? Assim. Conheço, olha, ele mora ali na rua assim. Eu fui, falei com esse serralheiro, ele falou assim, olha, eu faço pela metade do preço para você. E eu vou fazer assim para você. Eu falei, como assim? Não, você não precisa nem pagar agora. Eu vou fazer isso para você. Eu falei assim, não, mas e o material? Ele falou, você tem o material? Eu não tenho material. Não tenho material, e como eu estava começando, eu não tinha crédito com os fornecedores. Eu comprava tudo em dinheiro. Aí eu conversando com o irmão aqui da igreja, falando com ele, assim, estou nessa dificuldade assim. Ele falou assim, está resolvido. Eu falei, está resolvido como? Vai lá no meu fornecedor e pega o material e você paga depois. Aí eu falei, meu Deus do céu. Resumindo, meus irmãos, a coisa foi abrindo. As coisas foram acontecendo a partir de um posicionamento, a partir de uma oração, que aquilo que parecia estar difícil para mim, as coisas foram acontecendo. Resultado, concluí a obra, entreguei o serviço, recebi, e no final ainda, graças a Deus, fui elogiado lá no trabalho. Falei assim, olha, gostamos, eles fizeram um sistema de drenagem aqui, que nem engenheiro faz. Olha como Deus faz, meus irmãos. Se tornou o jardim se tornou uma referência, a área pet que eu fiz lá. Mas por quê? A partir de uma oração. Porque se a gente ficar só se lamentando, só reclamando, não vai funcionar. Mas quando você vai para o joelho, quando você se movimenta, quando você faz tudo aquilo que... veja, eu fiz tudo o que podia ser feito. Eu fiz. Quando não dava mais, Deus entrou. E eu estou aqui para dizer que foi um milagre. Foi um milagre porque eu e minha esposa, a gente fala assim, o que a gente vai fazer? Novo no mercado de novo, agora a gente vai se queimar nesse nível. E Deus resolveu ir de lá para cá, meu irmão. E eu falava para o meu amigo, olha, para esse rapaz, esse serralheiro, isso aqui vai ser para mim um divisor de água. Aqui vai dizer se eu vou ser um bom profissional ou não. Aquilo ali foi um divisor de água, sabe por quê? Porque Deus, meu irmão, entrou quando eu não podia fazer mais. Quando você achar que é difícil, quando você achar que não dá mais, entenda que é hora de você entregar na mão de Deus. Não entrega na mão de Deus aquilo que você pode fazer, porque é meninice, cresça. Entrega na mão de Deus aquilo que você não pode fazer mais. E veja o milagre acontecer. Encerrando, eu digo para vocês o seguinte: essa mulher foi, fechou a porta sobre si e seus filhos. Aqui está uma didática para mim, para você. Às vezes é necessário a gente entrar um pouco, ficar um pouco mais recluso. Sair um pouco desse universo de internet, de postar as suas fragilidades, aquilo que está acontecendo com você, e trabalhar mais os vazios que está dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro dos nossos pares. Ela foi e começou a trabalhar os vazios. Qual que era o vazio? As vasilhas. Mas para nós, qual é o vazio que precisa ser preenchido? E esse vazio precisa ser trabalhado. Precisa de dedicação, de envolvimento. Pastor, a minha família está complicada. Estou perdendo a minha família, meu casamento, meus filhos estão indo embora. Está na hora de fechar um pouquinho a porta. Está na hora de chamar os seus para perto de você e vamos ter uma conversa, vamos trabalhar todo mundo. Quando eu digo trabalhar, vamos conversar. Vamos tentar resolver. Veja que não foi só a mulher que participou do movimento. Os filhos também estavam ajudando a mulher. Ou seja, para preencher vazios existenciais na vida da família, precisa todo mundo ser participativo. Falar e dar ouvido. Falar e também escutar, aprender. Para que os vazios venham a ser preenchidos. Porque nessa mulher aqui, ela precisava ver o milagre acontecer. E qual é o milagre? Da multiplicação do azeite. Ela nunca tinha visto um milagre, talvez só ouvido falar, mas nesse momento ela está vendo. Talvez naquele momento, cada vez que ela ia dobrando a vasilha, ela falando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor, e as lágrimas descendo, eu não vou perder meus filhos, eu não vou perder meus filhos. Olha o que Deus faz, e os filhos aprendendo a multiplicação. A família que não tinha engajamento na obra de Deus, naquele momento passou a ser pessoas que estavam crendo na palavra de Deus, crendo no profeta, crendo na direção que Deus estava dando na vida deles. Trabalhando o quê? Os vazios. Está na hora de um pouco mais de particularidade. De sair um pouco das vitrines, entrar para dentro do quarto, fechar a porta. E entender o que está acontecendo dentro da sua casa. Mais uma vez,
Naquele contexto, era o credor que estava entrando na casa da família daquela mulher. Hoje, o que está entrando? Pornografia, vícios, inclinações, violência, insultos. Era o que eu estava dias atrás orientando um casal, falando para ele assim, você precisa mudar a sua vida. Você está terceirizando, falando que todo mundo é culpado, e a sua parte? Aonde que cabe? Você não vai trabalhar não, essa parte é sua? Não, é sempre o outro. Trabalha você. Quando você não conseguir mudar a pessoa, trabalhe você. Mude você. Tenta você fazer um coaching em você mesmo, entender o que está acontecendo na sua vida. Trabalhe esses vazios. Pastor, eu venho para a igreja, mas eu queria ser mais cheio de Deus. Eu vejo as irmãs cantando com tanta graça, com tanta alegria, com tanto entusiasmo, com tanta devoção. Eu queria cantar. Eu queria ser participativo. Eu queria pregar, pastor. Começa pregando. Eu queria ensinar, começa ensinando. Eu queria cantar, comece cantando. Vai trabalhando os vazios, para você ver a mão de Deus preenchendo. É como Paulo disse, olha, antes eu roubava, eu matava, mas agora eu sou uma nova pessoa. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Ou seja, é uma progressão, é um crescimento espiritual. Mas você precisa trabalhar os vazios, para que você seja cheio e que você venha transbordar na presença do Senhor. E aqui uma palavra, um toque final, para nós pais, para nós que temos família. No versículo 7, foi ela e fez saber ao homem de Deus, e disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do que sobra. Viver do que sobra, meu irmão. Qual era a ameaça para essa mulher? Perder os filhos. Ela abriu seu coração, ela exerceu a fé, ela fez sem questionar, e agora o azeite multiplicou. E agora ela fez saber, ela não foi falar para os vizinhos, ela não foi falar para a vizinha, ela não guardou para ela. Sabe para onde que ela foi? Ela foi falar com o homem de Deus. É dar créditos. É saber valorizar as pessoas que passam na sua vida. É saber dar crédito a pessoas que ajudou, que fez parte do seu ministério. Às vezes eu falo isso com pesar. Pessoas que passam na nossa vida, que a gente ajuda, que a gente orienta, que a gente dá um caminho. E as pessoas saem assim, sem... não estou dizendo que tem que rasgar a seda, não é isso. Na nossa igreja não tem essa vaidade. Mas eu estou dizendo que às vezes falta, por parte da pessoa que foi ajudada, entender que para o homem, e preste atenção, para o homem de Deus, ouvir que Deus fez na sua vida, alegra muito o coração. Acrescenta a fé. Ajuda no crescimento. Porque quando eu ouço dizendo assim, pastor, a partir daquela palavra que você falou, fez isso, como já aconteceu várias vezes, eu tomei esse tipo de atitude, fez assim, aconteceu, irmão, aconteceu, eu fico feliz, porque eu fui boca de Deus na vida daquela pessoa, e essa pessoa cresceu e está indo. E como também já ouvi palavras de pastores aqui na igreja, não só do pastor César, mas de outros pastores, e fez muito sentido na minha vida. E vale a pena chegar e falar assim, Deus é na sua vida, Deus é contigo. Algumas vezes eu faço isso, quando eu escuto alguma pregação aqui na igreja, Deus te usou muito, falou muito comigo, porque para nós que pregamos a palavra de Deus, isso é muito importante, porque motiva, e traz motivação da gente entender que nós estamos no caminho certo, porque às vezes é só pedrada, é só paulada, é só crítica. E receber uma palavra dizendo o seguinte, olha, pastor, eu fiz isso, baseado no que o senhor falou, então deu certo, o senhor é um homem de Deus, a senhora é uma mulher de Deus, isso alegra o coração, então vamos nos alegrar junto, dizendo que Deus é na nossa vida. Aprenda a dar crédito a pessoas que te ajudaram. E agora, uma restauração para a vida dessa mulher, ela vai viver do resto. Viver do resto é o seguinte, eu vou pagar minha dívida e ainda não vou perder meus filhos. O milagre de Deus é completo, meu irmão. Talvez você veio aqui nessa noite com uma preocupação no coração e eu não sei, eu não consigo alcançar a preocupação que está no seu coração. Talvez você não sabe o que você vai fazer amanhã, como resolver amanhã. Mas eu posso dizer para você que a forma como você chegou, você não precisa ir igual. Você pode ir com essa palavra no coração, crendo que existem homens e mulheres de Deus capazes de dar uma palavra de direção e que você vai poder viver alegremente, sem precisar perder, se tão somente você quebrar o orgulho, entender a palavra de Deus, entender a direção de Deus, e você, a partir de então, começar a viver os milagres de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Djalma, por servir hoje aqui.
A Vanessa falou, né? Eu perdi o meu tio, tive que ir para São Paulo, no sepultamento, pregar, orar, enfim. E isso atrasou os atendimentos aqui, mas eu consegui chegar no final, na parte da tarde, né? E obrigado aos irmãos que oraram pela nossa família. E obrigado ao pastor Dejalma que... Ah, a Carol veio. Cara de pau. Por... O que eu estava falando mesmo? Do pastor Dejalma, por ter trazido a palavra. Glória a Deus. Chegou o momento do ofertório. Eu estou sentindo falta de um monte de gente aqui hoje, hein? Só Deus. Vocês acharam que eu não ia vir, né? Aqui nessa igreja é assim. E o apóstolo Paulo disse que suprirá e aumentará o vosso sementeiro. Presta bem atenção. A Bíblia diz que Deus dá semente e pão. Agora é a hora do ofertório. Se o recurso que o irmão tiver agora é pão, não dê nada, porque pão é para a gente comer. A Bíblia diz que Deus dá pão para alimento e semente para semear. Só pode semear quem tem semente. Quem tem só pão, come o pão. E quem não tem nem semente nem pão, fala na assistência social que a gente vai ajudar no pão. Então, se você não tem recurso, não dê nada, tá tudo bem. Nem um centavo. Certo? Agora, se você que